Eu sou o professor Odorico Ferreira Cardoso Neto, sou aqui da Universidade Federal do Mato Grosso e estou apresentando para vocês o trabalho Acesso e Permanência de Alunos e Alunas em Situação de Extrema Pobreza na Escola. É um trabalho muito importante que aconteceu num dado momento em que a gente participava de um projeto de extensão e um projeto de pesquisa que tenta pensar os alunos que são matriculados e são beneficiários do Bolsa Família acerca dos fatores principais para a sua permanência na escola. Metodologicamente, a pesquisa é do tipo etnográfico, cujo foco são as trajetórias escolares de alunos e alunas em situação de extrema pobreza, matriculados em unidades escolares da rede estadual de ensino do Estado de Mato Grosso e cujas histórias foram reveladas a partir do curso de aperfeiçoamento do Bolsa Família, o EPDS. A pesquisa é de natureza bibliográfica e documental. A coleta de dados foi feita por meio de observação de campo e entrevistas. O objetivo geral foi compreender como o fenômeno da extrema pobreza se reflete na vivência escolar dos alunos e alunas e determina o modo como os alunos acessam a escola e permanecem nela. O projeto apontou para resultados que o conhecimento acerca da pobreza e suas interfaces são condição sine qua non para pensar em estratégias de enfrentamento e transformação. O referencial teórico que nós utilizamos foi limitado pelo desafio de compreender a visibilidade da pobreza, pois dar visibilidade à pobreza e às desigualdades sociais que se criam se mantêm e se reproduzem no país por conta do tipo de economia e política que temos e ultrapassarmos uma visão simplista que culpabilizam as vítimas e reduzem um macro fenômeno a questões culturais individuais. Esse é o maior problema no debate sobre o Bolsa Família no estado de Mato Grosso e, quiçá, no Brasil todo. A nossa pesquisa teve como referenciais teóricos Arroio, Bossi, Costa, Freire, Erasto Fortes Mendonça, Rego e Pinzani, e também a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, a Conferência de Juventude que aconteceu em 1999. Para que nós pudéssemos avançar na pesquisa, nós criamos alguns quadros que dão conta de nós nos situarmos no tempo e no espaço. Por exemplo, em 2018, 486 mil famílias eram beneficiadas pelo Bolsa Família em Mato Grosso. Em 2019, há um salto para as 507.985 famílias. Significa que a população, a partir de 2018, começa a ficar mais pobre. Tanto que o Brasil volta para o mapa da fome, você não tem mais aqueles 40 milhões de pessoas que saíram da linha de pobreza, e isso reflete, evidentemente, numa situação de que aqueles que tinham saído da extrema pobreza voltaram à extrema pobreza. Aqueles que tinham saído da pobreza, alçado à classe média, baixa, voltaram a ser pobres. E isso reflete muito na situação econômica do país. O outro quadro traz para a gente as perdas dos estados em relação à Lei Candir. Por exemplo, Mato Grosso, ao longo de 2006 a 2016, perdeu 53 bilhões e 200 milhões de reais com a Lei Candir, tendo em vista que Mato Grosso é um estado de commodities, que não pagam impostos. Isso faz com que a gente gere a matéria-prima e não consiga gerar, por exemplo, o produto agregado, o valor agregado dos produtos. O quadro 3, nós fizemos um levantamento sobre a isenção e renúncia na Lei Orçamentária Anual em 2019, mostrando que Mato Grosso isentou de pagar impostos produtores na ordem de 3 bilhões de reais. Evidentemente que isso causa impactos muito grandes. Em relação à extrema pobreza, em 2016 o Brasil tinha 13,34. Esse valor passou em 2017 para 14,83% de extrema pobreza no país. No Centro-Oeste, esse percentual em 2016 0,45, em 2017 0,56. E aí nós vamos para os apontamentos de nossa pesquisa
que trabalhou com alunos ligados a 5 regiões do estado de Mato Grosso. A nossa análise aponta para alunos aqui chamados de aluno A1, A2, A3, em que a pesquisa procurou analisar 20 fatores que implicam no pensamento e na estruturação do Bolsa Família, na perspectiva de como ele organiza a vida das pessoas, das crianças que vão à escola. Qual é o universo que nós temos aqui? 20 fatores, casa e moradores. Aqui, nesse fator, que nós fomos aglutinando os fatores 1 e 19, qual é a situação que nós temos? Em relação à casa dos entrevistados, o que se tem em comum são muito pequenas, oferecendo quase zero possibilidade de intimidade. Um dado muito importante é que, por exemplo, 3,5 milhões de brasileiros vivem em residências sem banheiro. Outros 11 milhões integravam habitações com mais de 3 moradores. Imagine agora com o dado da pandemia em relação ao isolamento social. Desse total, 7,4 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de 5,5 dólares por dia, ou R$ 387,07. O fator 2 traz a questão das diferenças entre a casa e a escola. O fator 2 tem impacto ao perceber que as diferenças de tratamento em relação ao gênero, filho que brinca na rua, filha que não brinca, indicam que os meninos brincam de bola e as meninas brincam de boneca. Se mantém essa perspectiva muito ruim e que foi abarcada aí pela ministra da Ação Social num dado momento, quando ela vai dizer que os meninos vestem azul, as meninas vestem rosa. E evidentemente que isso está apontado muito fortemente nas questões que nós estamos analisando. Semelhanças de casa e escola. As crianças que realizam as tarefas da escola mais como obrigação do que propriamente para aprender. O Arroio aponta para a gente a questão do currículo, que ele precisa fazer parte da vida das pessoas, se constituir na vida das pessoas. Paulo Freire já dizia isso, já nos mostrava como esse processo deve acontecer, de maneira que a gente pense a criança a partir da realidade dela, a partir do que a família, a escola e o que está em torno dela pode dar a ela de maneira geral. Gostar da escola, uma observação salta aos olhos. As atividades extracurriculares, como arte e esporte, são citadas. E os conteúdos curriculares não são citados pelas crianças, de maneira geral. Então, qual é a importância da escola? Qual é a importância do ensino-aprendizagem numa lógica de que aquilo que não faz parte do currículo é mais importante do que aquilo que faz parte do currículo? Um outro dado, amigos na escola. As crianças não apontam nada de ruim na escola, mas ter amigos nela está, por exemplo, ligado a ser bom jogador de bola. A escola é o espaço, além da família, em que as crianças e jovens aprendem a conviver, participar, interagir, serem cúmplices e terem disputas, amizades e inimizades. Para parte boa da escola, o que mudaria na escola? As crianças apontam a possibilidade de brincar na escola como positivo. Em muitos lugares do país, o único lugar de lazer das crianças é a escola, não existe outro. O serviço público, as ações públicas dos governantes não dão conta de apresentar áreas de lazer, de divertimento. E a escola, principalmente aquelas que têm quadra coberta, são o ponto de chegada e de saída da maioria das nossas crianças, especialmente nas periferias. As crianças apontam que o uniforme, por exemplo, talvez seja a única roupa decente que eles tenham. E a diferença daqueles que usam e não usam uniforme na dimensão da pobreza, da extrema pobreza, causa dificuldade para as crianças se integrarem. O fator 8, como são os professores e as professoras? O acolhimento é o que mais eleva as pessoas, que as deixa mais felizes, que as torna mais pertencentes a uma realidade. E aí algumas crianças apontam essa questão do acolhimento, que faz com que haja pertencimento, fazendo produzir melhores condições de relacionamento com a pessoa mesma e com a sociedade de maneira geral.
Fator 12, o papel da escola, outras escolas em que estudou. O papel da escola no presente e no futuro tem ligação com sua função social. Ela não pode ser tratada como a redentora, não pode ser tratada como a salvadora da humanidade, mas deve ser constituidora do que temos, somos e do que podemos ser e fazer. A escola tem esse papel. Aprendizado de religião, etnias e classes sociais, igreja que frequenta. Esse fator faz a gente remeter à Lei 10.639 de 2003, que versa sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Ressalta a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Deve ser trabalhada transversalmente do ponto de vista do currículo, até porque a nossa sociedade, nós brasileiros somos mestiços e boa parte de nós somos pretos. E muitos de nós nunca reconhecemos isso, ou começamos a reconhecer desde já. Os alunos citam que estudaram religião, etnia e classes sociais em várias disciplinas, sem provavelmente compreender qual a relação entre elas. As crianças fazem referências às experiências religiosas, inclusive pedido a Deus para terem melhores condições de vida. O fator 16 está ligado a como queria que a escola fosse e como é a rotina na escola, o 17. A rotina na escola parece muito com a realidade da rotina dos alunos. Não é uma rotina criativa. Não existe muita esperança entre a ideia de como a escola deveria ser e como ela realmente é. A escola precisa despertar sonhos, criatividade, a ideia de um mundo novo feito por todos e com todos. Quais são as considerações finais desse levantamento? Que a pobreza e a desigualdade social no estado de Mato Grosso são profundas e se agravam, pois falta sensibilidade com o mais elementar respeito ao contrato social da convivência, o respeito ao outro. Os dados analisados não são apenas das crianças assistidas pelo programa Bolsa Família. Não foram analisados aqui a perspectiva das mães e dos professores ou das professoras. Em outro momento isso será possível. É preciso recuperar o percurso das políticas públicas geradoras de inclusão social. Infelizmente, o governo atual destruiu esses caminhos ou criou atalhos que não levam à melhoria da vida das pessoas. Mais do que nunca, a realidade mostra a nu o processo de invisibilidade imposto aos que vivem abaixo da linha da pobreza e dos pobres. Esse é o resultado da pesquisa que fizemos aqui no Mato Grosso, em 5 regiões. E isso mostra que é preciso fazer muito. Muito foi feito, mas muito mais precisará ser feito para que a gente possa superar os nossos grandes lances de pobreza e extrema pobreza. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade e esperamos nos encontrar proximamente. Um abraço a todos.